Olá, eu sou o Heleno Paes, médico urologista, criador desse canal, e hoje é o programa de perguntas e respostas onde eu respondo às perguntas da audiência realizada nos comentários do YouTube. Neste canal, para quem não conhece ainda, nós falamos de medicina, saúde masculina e sexualidade. E o Dalmir Silva, ele pergunta: doutor, o que você pode dizer sobre o Litocit e o Allopurinol? Ambos atuando para evitar a formação e crescimento das pedras já existentes. Muito bem, Dalmir, esses remédios eles realmente são muito utilizados na prática urológica de quem previne cálculos urinários. O primeiro, o Litocit, ele é o citrato de potássio, ele é uma substância que é eliminada na urina e quando ela está presente em grandes quantidades, ela aumenta a solubilidade dos sais de oxalato de cálcio, outros sais de cálcio e também do ácido úrico, fazendo assim com que essas substâncias tenham maior dificuldade de saturarem e ficarem na forma sólida, que é uma condição preeminente, né, para a formação dos cálculos. E o allopurinol, que é o segundo remédio que você comentou, ele é um remédio que ele tem por finalidade diminuir os índices de ácido úrico no nosso sangue. E aquelas pessoas que produzem cálculos de ácido úrico, reduzindo o nível dessa substância no sangue, também eliminarão menos ácido úrico na urina e, portanto, terão um papel muito importante na prevenção da formação e do crescimento dos cálculos de ácido úrico. A segunda pergunta, curiosamente, já é do episódio pregresso do Respondendo Perguntas, né, aqui do canal. E esse usuário, ele fez uma pergunta e ele diz aqui, contraiu uma verruga no tronco do pênis e há 4 meses. Eu estou tentando corrigir um pouquinho os vícios de português, né? E a dúvida do nosso usuário é se ele pode usar Point ou Dermafreeze. Bom, primeiro eu vou explicar para a audiência o que seria o Point e o Dermafreeze, né? Bom, eu defendo muito na minha prática cotidiana e até nos vídeos o tratamento das verrugas genitais, do condiloma acuminado, com a crioterapia. E, na verdade, o Point e o Dermafreeze são duas formas comercializadas de crioterapia. A crioterapia é um método em que nós aplicamos substâncias químicas, que são gases, geralmente, que quando eles estão na forma líquida, eles atingem temperaturas muito baixas. E essas temperaturas muito baixas, aplicadas em contato com a pele, elas sobem rapidamente de temperatura e evaporam. E quando as verrugas têm contato com essa substância em temperaturas baixíssimas, elas sofrem um processo de isquemia e evoluem com necrose, ou seja, morte celular. Então, é um tratamento considerado tratamento ablativo de lesões cutâneas. Pois bem, então, o Point, ele possui propagandas, inclusive na mídia. Ele é um bastãozinho que fica com a ponta congelada. Depois eu vou mostrar aqui uma imagem, vou ver se eu consigo resgatar alguma imagem do Points. E aí a pessoa aplica a ponteira congelada em cima da lesão e ela vai transmitir aquela temperatura baixa e vai congelar e vai ter o processo de necrose da lesão. Já o Dermafreeze eu já tenho uma ampla experiência, porque é o produto que eu costumo usar aqui no consultório na maioria dos pacientes que possuem condiloma acuminado. Já é um spray similar a um desodorante e que nós aplicamos nas lesões com aplicadores que tem um formatinho de um funil e esse gás em contato o líquido vai se dissolvendo, né, com a temperatura ambiente e vai agindo na lesão, que nem eu falei um pouquinho antes. Bom, primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui eu não indico crioterapia para o paciente fazer em si mesmo. Existe um risco, né, de um uso inadequado. São substâncias, que nem eu falei, que elas têm um potencial de agressão, né, de destruição ou de causar inflamação.
e se forem usados de uma forma errada, uma forma exagerada, vão causar dano em pele sadia. E outra coisa também, né? A pessoa precisa ter certeza de que o diagnóstico da lesão cutânea dela é aquilo mesmo. Então, o diagnóstico depende exclusivamente da ação de um médico. E o tratamento, como é um tratamento que tem risco de machucar a pessoa, também eu acho que é um pouco arriscado uma pessoa que não tenha experiência usar em si mesmo. Mas, como eu mesmo falei, são tratamentos ótimos. Próxima pergunta já é de um vídeo que eu produzi sobre um remédio chamado Tadalafila, usado para disfunção erétil. E aqui o Joanir Ferreira, ele perguntou: doutora, a pessoa poderia tomar 4 comprimidos de 5 miligramas para substituir uma de 20 miligramas, caso ele queira tomar só quando for fazer sexo? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque o que acontece? Esse remédio ele tem 2 apresentações. Existe a apresentação que é para ser tomada diariamente, que é de 5 miligramas. Então, aquele indivíduo que sofre de impotência, ele toma o remédio diariamente, uma dose menor, e ele vai estar sempre sob a ação do remédio. Agora, tem pessoas que já têm uma frequência sexual menor ou preferem usar o remédio só de vez em quando vão ter relação. E aí eles podem usar a dose plena, que é a dose de 20 miligramas, que é usada 1 hora antes da relação sexual, e aí ele vai ter o efeito do remédio durante algumas horas. E então, essas 2 apresentações têm objetivos distintos, mas se a pessoa tem a caixinha que contém lá os comprimidos de 5 miligramas e não está fazendo uso diário, se ela quiser usar 4 comprimidos de 5 miligramas para ter esse efeito do mesmo comprimido de 20, sim, ela pode. Na verdade, o que muda da caixinha com 5 miligramas para a caixinha de 20 miligramas é só a concentração por comprimido. Então, 4 comprimidos sim equivalem a 1 comprimido de 20 miligramas. A próxima pergunta do William, ele deve ter assistido o meu vídeo de vasectomia e aqui ele fala pra gente: eu fiz uma vasectomia tem 13 dias, olha só, pouco tempo, né? E o cirurgião fez um corte só entre os 2 testículos. Ele questiona aqui se isso é normal, né? Que ele havia ouvido falar que é feito um de cada lado. E, adicionalmente, ele coloca aqui que teve 4 pontos, que 2 fecharam e 2 abriram. Porém, pequeno buraquinho, sai sangue direto, e pelo fato de ele estar trabalhando, ele está com algo parecido com um nódulo grande do lado esquerdo, sensível ao toque. Ele quer saber se ele precisa se preocupar mais do que ele já está preocupado, né? Então, quer dizer, ele já está preocupado e é um exemplo aqui que infelizmente acontece com frequência de pessoas que escolheram um cirurgião que não deixou um canal de suporte, um canal de comunicação, um canal para justamente tirar dúvidas que podem acalmar, né, a alma e o coração desse paciente, né? Eu sugiro que quando as pessoas vão fazer um procedimento cirúrgico, elas procurem o profissional que dê assistência, que dê um canal para se comunicarem em caso de dúvidas ou em caso até de ocorrências mais sérias, né? Bom, então, voltando aqui para a pergunta, a questão de ser um corte no meio ou 2 cortes, um de cada lado, isso é uma preferência do cirurgião. Dá para fazer das 2 formas, não tem uma melhor que a outra, isso, na verdade, é uma preferência individual do médico e não vai mudar o resultado. Eu, particularmente, faço com um cortezinho pequeno de cada lado, mas tenho muitos amigos que fazem com um corte único na RAF mediana do escroto. Agora é o seguinte, né? Sai sangue do corte, um ponto abrir um pouquinho antes,
uma sensação de nódulo no saco, um testículo um pouco doloroso. Tudo isso faz parte da recuperação da vasectomia. Então, são situações corriqueiras. Agora, se está indo para o caminho do bem ou do mal, infelizmente, somente sob uma avaliação médica. Então, se essas queixas, William, elas estão se agravando com o tempo, a minha sugestão é que você retorne mais rapidamente ao médico. Agora, se elas estão melhorando progressivamente com o passar dos dias, já é um bom sinal, é um sinal que o processo de inflamação que ocorre e acontece em todas as cirurgias, ele está de pouco em pouco se abrandando como é esperado. A próxima pergunta é da Luzia Simões. É uma pergunta para esclarecer, na verdade, um problema com o marido dela, né? Ela colocou aqui: meu esposo está com o pênis inchado, vermelho, trincadinho, e quando vamos ficar ele não aguenta, quer dizer, deve estar incomodando, né? E ela quer saber o que pode ser. Bom, Luzia, essa descrição ela é bem característica de um problema chamado balanopostite. O que quer dizer esse nome feio, né? É uma inflamação que acomete a glande e o prepúcio, que é aquela pele, né, que fica cobrindo a cabeça do pênis. Essa inflamação pode ocorrer por diversas razões. Eu diria que a mais comum são infecções fúngicas, micoses, né? E quando elas acontecem de uma forma muito recorrente, elas precisam ser tratadas. Então, assim, primeiro, o seu marido ele precisa ir a um médico urologista, verificar, confirmar que é uma balanopostite, a gente está supondo aqui, é claro. Sendo isso, dentre as causas, o médico irá pesquisar. Se for uma micose, ele vai tratar com remédios. Se for uma alergia, ele também vai orientar que vocês se afastem do que está causando, se for uma alergia a sabonete, a um lubrificante íntimo, a um preservativo, enfim. Se for infecção bacteriana, ele vai tratar com antibióticos. Se for referente a traumas, às vezes a relação está com pouca lubrificação e o ato de penetrar causa traumas e que inflamam e causam esse aspecto ruim também. Aí talvez a sugestão seja em melhorar a lubrificação do ato sexual. Enfim, cada situação tem uma particularidade, tá? E o urologista fatalmente irá ajudá-los. Aqui um adendo, né? Eu sou um fã e eu também eu indico e reforço e oriento aos meus pacientes que sofrem dessas inflamações repetidas o benefício da realização da cirurgia postectomia, que consiste na remoção do prepúcio. As pessoas que realizam a postectomia, elas têm uma chance muito, mas muito menor de terem as balanopostite de repetição. Portanto, essa é uma dica preciosa para vocês. Bom, a próxima pergunta agora sobre vasectomia, novamente. E o Alex, ele me cumprimenta aqui. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, Alex? Ele tem 38 anos, ele não é pai biológico, ou seja, ele não teve um filho gerado pelo espermatozoide dele. E ele pensa em fazer uma vasectomia definitiva. Então aqui já um alerta, Alex. Toda vasectomia é definitiva, ok? Bom, ele quer saber quais procedimentos ele deve tomar. E ele ainda coloca uma pimenta aqui no caso dele, dizendo que tem pânico de ambiente hospitalar, né? Agradece a atenção e eu fico lisonjeado com o agradecimento. Então, Alex, é o seguinte, vamos lá. Então, primeiro, as pessoas, isso é no Brasil existe uma lei que trata desse assunto, sobre a esterilização definitiva. Então, vasectomia e laqueadura das trompas são procedimentos de esterilização definitiva, ok? Ah, doutor, mas dá para reverter? Sim, existem técnicas para tentar reconstruir,
né, o ducto deferente. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou até deixar aqui um card para vocês verem sobre isso, mas aí já é uma tentativa de reconstruir uma estrutura, um órgão que foi danificado para ser danificado permanentemente. Quer dizer, pode ser que não seja possível, na hora lá seja muito difícil de reconstruir o que foi danificado. Então, por quê? Porque a cirurgia, a vasectomia, ela é feita para ser para sempre, ok? Bom, então no Brasil, voltando, a lei diz que as pessoas que não têm filhos, para fazer a vasectomia, elas somente precisam ter mais de 21 anos. Isso mesmo. Então, tem mais de 21 anos, você pode decidir pela vasectomia. Claro, você tem que ser uma pessoa com capacidade plena, ou seja, você tem que ter uma capacidade cognitiva, psicológica plena para decidir sobre o que fazer sobre o seu próprio corpo. Então, pessoas que têm problemas mentais, como esquizofrenia ou algum outro transtorno sério, como algum grau de demência, elas precisam que o seu responsável legal esteja junto para autorizar a realização do procedimento, né? Então, por isso, alguns médicos podem fazer questão de um laudo psicológico, né, nessas pessoas, mas não é obrigatório. Eu mesmo, se eu converso, eu vejo que a pessoa é sã, consciente, eu faço, né? Só cumpre os requisitos da lei, que é a espera de 60 dias. Se tiver acesso a uma equipe multidisciplinar, eu recomendo, mas, enfim, né, as pessoas sem filhos com mais de 21 anos podem fazer de livre e espontânea vontade. Agora é o seguinte, né, pânico de ambiente hospitalar, Alex, vou te falar o seguinte, né, a gente recomenda que as cirurgias sejam feitas em ambientes hospitalares ou, no mínimo, em clínicas ou consultórios que tenham estrutura para isso, né? Isso não tem como fugir. Fazer na sua casa não vai ser uma boa ideia, né? Então, procure um lugar que você se sinta confortável e bora lá. Agora é o seguinte, talvez você tenha um pânico exagerado e não colabore, às vezes, com anestesia local. Eu faço sempre com anestesia local. E raramente, é muito difícil indicar um procedimento desse sob sedação com a pessoa desacordada pela simplicidade em si, né? Mas, se for seu caso, você pode sim falar com o seu urologista para fazer aí sedação é feita em lugares de maior porte, tem que ser hospital. Aí tu vai fazer um hospital sedado, sem ver nada e faz a sua vasectomia, mas eu já te adianto, isso vai encarecer bastante o procedimento, né? Próxima pergunta é aqui relacionado novamente ao vídeo de chá de quebra-pedras. E a questão aqui, né, esse usuário Ferrolho, ele colocou aqui que ele acredita na ciência totalmente, mas esse médico, eu no caso, né, estaria enganado. Minha irmã tratou com essa planta e ficou boa. Ele viu com os meus olhos, ele colocou aqui. Bom, tudo bem. Então, Ferrolho, aliás, assim, esse vídeo, como eu falo de um chá, né, de um suposto tratamento natural à base de uma erva que todo mundo conhece, você pode comprar essa erva do chá de quebra-pedras em qualquer loja de ervas, né, de suplementos, ou até em algumas farmácias se acha. Mas esse vídeo é um vídeo que cativou ou teve audiência de muitas pessoas que são fãs e fanáticas do uso de chás e essas coisas para tratamento individual. E eu não recrimino, né? Eu deixo até claro no vídeo que quem gosta do chá pode usar livremente, não tem problema nenhum. E como é um canal de assunto médico, sempre as informações que nós vamos passar são baseadas nos estudos que tem sobre as substâncias e sobre as doenças, e não simplesmente no achismo, né? Ou porque eu vi uma pessoa que usou e ficou boa. Como é que funciona a ciência, né? A ciência ela não é baseada numa experiência individual,
nem numa observação de um caso isolado, né, de uma pessoa que deu certo, né? Ela é baseada numa comparação. Então você pega populações grandes, grupos de 100, 200, 300 pessoas que têm aquele problema, e aí você divide um grupo desses, você vai tratar com, por exemplo, com o chá de quebra-pedras, e com o outro a gente vai dar um placebo, água com açúcar, por exemplo, né? E aí vai comparar o resultado. Qual que foi melhor? Houve diferença entre os grupos? E aí sim, se num grupo, nossa, melhorou muito mais do que no outro grupo, você chega à conclusão que realmente, comparado com não fazer nada, o remédio funciona. Aí, então, esse dado que foi descoberto é testado outras vezes em outros estudos, em outros lugares diferentes. Se em todos os estudos isso for comprovado, for obtido a mesma resposta, está claro para o pesquisador que aquilo realmente tem resultado, né? E o que eu trouxe para vocês é que, infelizmente, apesar das pessoas amarem essas coisas, a ciência não provou que essa substância ela tem um efeito real, né? Ah, mas doutor, por que o meu vizinho tomou e ficou bom? Por que meu amigo tomou e ficou bom? Olha, no caso dessa doença em si, é muito simples, né? O que acontece? As pessoas que estão com cólica renal, que estão sofrendo com dores, são dores horríveis, né? A grande maioria, eu diria em torno de 90%, são causados por pedrinhas muito pequenas que elas estão migrando do rim para a bexiga por um canalzinho muito estreito chamado ureter. E quando essa pedrinha ela tem 5 milímetros ou menos, ela tem uma chance enorme de, sem você fazer nada, ela sair sozinha. Então, é muito difícil você atribuir esse caso, né, de uma cólica renal em que 90% das pessoas ficam boas sem fazer nada, que essa melhora foi atribuída a um chá. Ainda mais sendo que os estudos, a ciência comparou e mostrou que não mudou nada, né? Tá? Então, as pessoas que assistiram o vídeo e comentaram, um comentário de dúvida recorrente sobre esse assunto. Eu respeito vocês, não tem problema, tomem o chá, eu até reforço aqui para os meus pacientes, mas a medicina não mostrou benefício em relação ao placebo, tá bom? Próxima pergunta aqui é sobre o estudo urodinâmico. Então, um vídeo bem legal que eu explico sobre esse exame. E aqui a Daisy, ela colocou uma situação que também é muito frequente. Ela tem infecção urinária o tempo inteiro, ela é de repetição. É uma situação que acontece com muitas mulheres sofrem disso, né? Então ela diz que já fez exames, já tomou todos os antibióticos que o exame de urina fala que funciona, e a infecção não acaba. E ela faz exames a cada 15 dias e continua com a Escherichia coli, que é uma bactéria que mais causa infecção urinária nas pessoas. Está cheia de tomar remédio, o intestino não está legal devido a efeitos do remédio. E na investigação das infecções dela pediram um exame, estudo urodinâmico, e ela tem receio que esse exame piore a infecção, né? E mesmo tomando antibiótico. Então, o medo, ela falou que vai ter, e está desesperada, já trocou 4 vezes de médico, ninguém sabe de onde vem isso, então ela está com um problema um pouquinho também de orientação, de confiança aqui, né? Então, ok. Bom, Daisy, infecções urinárias de repetição é um problema que não é simples, apesar de parecer, né? As mulheres sofrem demais com isso e é algo que vai te acompanhar a sua vida. E os tratamentos, provavelmente algum médico vai conversar isso com você, eles visam minimizar a ocorrência, né? Isso vai depender de muito esforço da sua parte, também vai demandar de investigação se há algum problema.
no teu aparelho urinário que facilite essa ocorrência. Então é nesse sentido que o médico pediu o estudo urodinâmico para você. O estudo urodinâmico ele é um exame funcional, então é um exame que ele vai mostrar como está funcionando a tua bexiga, o quanto ela está esvaziando, se ela contrai, não contrai, a sensibilidade dela, e isso vai fazer com que ele tire algumas conclusões. Bom, sobre o seu medo da infecção piorar com o estudo urodinâmico, eu daria mais um conselho para você. Assim, o estudo urodinâmico ele não vai agravar um problema que já existe, né? Então, na verdade, você vai tomar um antibiótico preventivo na realização do exame, porque são introduzidas sondas no aparelho urinário, e sim, a sondagem pode agregar uma chance pequenininha de infecção, mas como você já tem esse problema recorrente, não vai agregar problema, porque o problema já existe, né? Então, na verdade, ele só vai ter benefícios, né? Então, o seu médico vai, na verdade, ter informações para trabalhar melhor o seu caso. Então, meu conselho é use o antibiótico no período do exame, isso sim é muito recomendado, mas não precisa ter medo. Isso é um dado que seu médico vai usar para te ajudar. Mais uma pergunta sobre vasectomia aqui do Jonas. Ele, olha só que coisa, doutor, fiz minha cirurgia hoje, né? Então, fez a cirurgia, já entrou no canal, já deixou o comentário. Puxa, fico lisonjeado com esse tipo de atitude, Jonas. Mas também, que nem eu falei um pouquinho antes, triste, porque, na verdade, essa pergunta deveria ser direcionada ao seu médico, não para mim, né? Mas vamos lá. Inclusive, eu já estou até respondendo atrasado, né? Já passaram-se 6 dias e provavelmente seu problema já foi resolvido. Mas, às 8 horas da manhã, ele fez a cirurgia e quer saber que horas que pode tirar o curativo, para começar a usar gelo na região. Obrigado pelo parabéns, né? E vamos lá, assim, sobre curativo. Cada profissional vai ter uma conduta sobre o curativo, vai depender também de como foi o procedimento, mas a grosso modo, eu oriento os meus pacientes que eles podem chegar em casa, eles podem tomar banho sem o curativo e trocar. Como são cortes bem pequenininhos, eu oriento que um band-aid cobre bem a região, tá? E que é importante manter sempre limpinho, água e sabonete e tal. O curativo você pode manter trocando, a frequência pode ser uma vez ao dia, mas se você ficar mais confortável pode trocar mais vezes. E eu recomendo o curativo nos 3 primeiros dias, ou se estiver saindo alguma secreção ou sanguinho, que nem aquele primeiro camarada da pergunta que eu coloquei aqui no canal. Então, enquanto tiver secreção, você coloca curativo também. Sobre gelo, eu considero um uso opcional. Eu não recomendo diretamente para os meus pacientes usarem gelo, mas pode ser usado. A finalidade do gelo é causar uma vasoconstrição dos vasinhos ali que foram mexidos para diminuir hematoma ou dor ou inchaço local. Como é uma cirurgia que, na minha casuística, eu tenho pouca complicação, eu não vejo o porquê de usar sistematicamente o gelo, mas quem gosta, é uma prática que sim pode ser usada. Outra pergunta sobre tadalafila agora, né? Agora o Reis, ele mandou aqui. Boa tarde, doutor. No caso de um paciente após fazer a cirurgia da próstata, aqui ele está falando da prostatectomia radical, a cirurgia do câncer. Ele colocou que tem que tomar a tadalafila de uso diário e o pênis após a cirurgia não fica mais ereto. Ele quer saber se tem outro tratamento. Então, Reis, esse é um assunto muito intrigante, ainda causa muita discussão nos congressos, como seria a reabilitação do pênis após a prostatectomia radical. É sabido de todo mundo que a cirurgia radical para o tratamento do câncer da próstata leva à impotência. E a incidência disso é mais ou menos de 50%. E também, se a pessoa tinha uma boa função erétil antes da cirurgia, o resultado é superior.
As pessoas que vão reabilitar, vão ter a função erétil restabelecida, elas geralmente conseguem isso ao redor, no período de 1 ano. E conforme for distanciando mais o tempo da cirurgia, melhor vai ficando a ereção. E hoje a maioria dos urologistas usa de rotina a tadalafila 5 mg de uso diário nesses pacientes, de forma a facilitar a chegada de sangue nos corpos cavernosos para tentar acelerar esse processo. Os trabalhos falam que isso não melhora, mas muitas pessoas se sentem melhor usando, né? Dentro do processo de reabilitação da função erétil, além da tadalafila, pode ser feito várias outras coisas. Esses tratamentos ainda não tem um padrão, não tem uma comprovação que realmente conseguem resultado, mas as pessoas ficam bem animadas. Então a gente costuma oferecer sempre a reabilitação do pênis para todos. Então aqui eu falaria a fisioterapia pélvica urogenital. Então o fisioterapeuta vai promover alguns exercícios que vão ajudar na reabilitação do assoalho pélvico, inclusive da ereção. Também nós podemos lançar mão do uso da vacuoterapia, que é o uso daquelas bombas a vácuo, que a gente consegue promover uma ereção através do vácuo, onde o pênis se enche de sangue. Isso a gente faz com sessões diárias, sessões de 10 minutos, ou podendo aumentar aos pouquinhos, no intuito de fazer o corpo cavernoso ir funcionando, mesmo sem ter a ereção voluntária, né? Também podemos usar as drogas intracavernosas, as drogas injetáveis, que são usadas já para tratamento de disfunção erétil naquelas pessoas que não respondem a comprimidos. O fato de manter o corpo cavernoso funcionando traria, teoricamente, uma recuperação mais rápida para esses casos. Enfim, temos várias opções. É claro que você tem que discutir isso com o seu médico, mas eu recomendo sim, e costumo usar aqui também nos meus pacientes. Bom, chegamos ao fim aqui do vídeo Perguntas e Respostas com o Dr. Heleno Paes. Deixo um abraço a todos vocês, deixem seu comentário, de repente eu posso selecioná-lo para o próximo vídeo do próximo domingo e vejo vocês no próximo vídeo.